Nosso assunto tem sido o reino de Deus. Nós falamos no domingo passado sobre as promessas que o Senhor fez a Abraão, o pacto que Deus fez com Abraão e como o Senhor cumpriu esse pacto na pessoa de Cristo. Isso eu acho que ficou bem claro, a aula já está até publicada. E hoje eu quero falar com vocês sobre o que é o reino de Deus, ainda continuando nesse tema. Eu vou manter o mesmo salmos de início aqui para a nossa meditação, Salmo 103, 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Então, hoje eu vou falar sobre o pacto davídico. O que é isso? Deus fez um pacto com o rei Davi. Mas antes de chegar lá, bem rapidamente, bem assim, passando por cima de tudo que eu puder. Depois de Abraão, nós sabemos que vem Isaac, vem Jacó, os seus 12 filhos, eles vão para o Egito. Lá no Egito eles ficam 400 anos escravos. O Senhor os tira com mão forte, aí já não era mais só uma família, aí já era um povo numeroso, né? Supõe-se média de 2 milhões de pessoas. Essas pessoas saem pelo deserto pela governância, vamos assim dizer, pela liderança de Moisés. Então ali, já no Egito, a gente vê um agir de Deus, porque eles estavam debaixo de um domínio do faraó, de um outro reino, que não era o reino de Deus, era o reino de Faraó. E Deus os tira de lá com mão forte, usando a pessoa de Moisés. Eles saem pelo deserto. E no final dessa trajetória, Josué assume a liderança. E Josué é o conquistador da terra. Josué é quem conquista a terra. O povo conquista a terra sob a liderança de Josué. Ok. Esse povo conquista vários territórios dos cananeus e começa-se então a aplicação das leis do Senhor, que o Senhor havia revelado a Moisés. E esse povo, a partir de Josué, eles são governados, ou eles são liderados por Deus através de juízes. Quem eram os juízes? Que nós vemos aqui no livro de Juízes: Sansão, Débora e Baraque e tantos outros. Eles não eram reis, eles eram juízes. Eles eram pessoas que julgavam as causas do povo. Muito bem. Só que o tempo passa e o povo não quer mais juízes. Eles não querem alguém para julgar as suas causas. Eles querem um rei como as outras nações tinham um rei. E na ocasião em que isso acontece, é o profeta Samuel, que também é sacerdote, que está como juiz em Israel. Os irmãos se lembram bem da história, né? Então, quando o povo requer um rei, o Samuel fica bem triste. E aí o Senhor fala com Samuel: Samuel, não fica triste. Eles não estão rejeitando, não é você, não é a sua liderança, não é você como juiz. Eles estão rejeitando a mim. O Senhor diz isso a Samuel. Eles estão rejeitando a mim, porque eles querem ser como os outros povos. Mas se eles querem um rei, eu vou dar a eles um rei. É curioso isso, irmãos, por que Deus diz dessa forma? Por que Deus expressa essa indignação? Ora, porque a intenção do Senhor, isso é fundamental para o nosso entendimento aqui, irmãos, é ter um povo em que Ele mesmo governe. É ter o seu povo separado, que Ele mesmo estabeleça suas leis, que Ele mesmo direcione, que Ele mesmo julgue, que Ele mesmo cuide. E isso é o que veio acontecendo desde que o povo foi liberto da escravidão. Mas quando o povo pede um rei, o povo está dizendo: nós não queremos da forma que o Senhor está fazendo. Nós queremos ser igual às outras nações. As outras nações têm um rei, as pessoas sabem a quem procurar, tem toda uma pompa, tem todo é algo maior, é algo mais
glamouroso, é mais poderoso. Nós queremos ser igual às outras nações. E aí o Senhor separa um homem chamado Saul, e logo Saul começa a fazer um monte de besteira, e Deus separa Davi. Ponto. Chegamos aonde nós queríamos. O pacto Davídico. E Deus faz com Davi uma aliança, um pacto. Vamos observar já desde já no nosso slide, porque é muito conteúdo e eu não vou conseguir fazê-lo sem a ajuda do slide. O reino prometido ao filho de Abraão é o mesmo reino prometido ao filho de Davi. Então, o mesmo pacto que Deus fez com Abraão, o Senhor faz com Davi. Depois de edificar para si uma casa, Davi, uma casa magnífica, o rei Davi se sentiu culpado. Ele olhou e falou: gente, mas não faz sentido, eu moro aqui nesse palácio, nessa casa top, e tudo que o dinheiro pode comprar, mas o Senhor mora numa tenda. Os irmãos se lembram que antes só existia o tabernáculo? O tabernáculo era uma tenda. E aí o Davi, ele quer muito construir para o Senhor uma casa, algo suntuoso. E Davi tinha recursos para isso, irmãos. Davi tinha recursos financeiros para isso, Davi tinha riqueza para isso, Davi tinha mão de obra para isso. Mas Deus disse que não. Deus falou que ele não ia fazer isso. Pelo contrário, Deus é que ia fazer para ele uma casa. Olha que interessante. Olha lá o que diz a palavra em 2 Samuel, capítulo 7. Está projetado aí, 2 Samuel 7, 9 a 11. Eu fui contigo, Deus falando com Davi, por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Agora presta atenção. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Os irmãos entenderam? Davi quis fazer uma casa para o Senhor. O Senhor falou: você não vai fazer. Eu é que vou fazer. E junto com essa casa que Deus prometeu fazer, o Senhor promete descanso dos inimigos. O Senhor promete plantar Israel num lugar. O Senhor promete habitar nesse lugar. Então, irmãos, há muitas promessas aqui. Davi deve ter ficado maravilhado com tudo que o Senhor disse a ele. E prossegue. Deus promete não apenas uma casa, mas um lugar de habitação para todo o povo de Deus. A casa de Davi não apenas incluía um lugar seguro de habitação para o povo de Deus, mas também um futuro filho. Agora veja. Olha lá. Quando teus dias, segundo Samuel 7, 12, 13, quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, isso aqui, irmãos, é uma linguagem muito usada na época. Quando os teus dias se cumprirem, é quando você morrer. Quando acabar quando você pacotar, quando você morrer com seus pais. Quando os teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Então vejam, Deus promete uma descendência para Abraão. Desculpa, irmãos, perdão. Para Davi. Só que essa descendência, esse descendente, foi sim Salomão. Em parte essa profecia se cumpriu em Salomão. Os irmãos se lembram que em Salomão não houve guerras, houve descanso na terra, houve prosperidade, o reino se expandiu. Em Salomão. Salomão realmente edificou uma casa suntuosa, um templo
chamado Templo de Salomão. Mas nesta promessa que o Senhor faz, ele fala assim, final, e estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Esta palavra para sempre é a mesma coisa que eternamente. Então a profecia, a promessa de Deus na vida de Davi, ela se cumpriu parcialmente em Salomão. Não totalmente, não plenamente. E é isso que nós vamos entender. Vejam no próximo aí. Ó, calma aí, irmãos. Ok. Ok. O texto é uma promessa. Primeiro, Deus construindo uma casa para Davi. Um lugar para Davi e o povo de Deus habitar em paz. Essa era a primeira parte da promessa. Segunda, um filho de Davi construindo uma casa para Deus. Um lugar onde Deus habitaria junto com o povo. A aliança davídica prometia ser um reino onde Deus e o homem habitariam juntos em perfeita paz. Esta casa seria construída por Deus e pelo Filho de Davi, o Deus homem, Cristo Jesus. Então, irmãos, essa promessa ela vai se cumprir na pessoa de Cristo, também assim como foi com Abraão. Vamos lá rapidamente, irmãos, senão a gente não consegue avançar, por um breve resumo histórico, para a gente conhecer mais a palavra, conhecer mais a Bíblia. Vejam lá, desde a promessa até o seu cumprimento foi um período muito tempestuoso. Deus tinha alertado a Davi. Então, desde que Deus falou com Davi até Cristo, foi um período de muitas batalhas, de muitas guerras, de avanço do reino, de declínio do reino, de separação do reino, de cativeiro. O Senhor fez uma promessa, veja em Salmos 89, versículo 30, e essa promessa fala muito conosco na prática. Eu queria que os irmãos prestassem atenção. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. O Senhor disse isso a Davi. O Senhor usou Davi para trazer essa mensagem ao povo. Que se o povo não fosse obediente, se o povo não honrasse as leis do Senhor, o Senhor então puniria com transgressões e açoites, suas transgressões com açoites. Irmãos, a gente percebe muitas vezes, como crentes e também como pastores, nós somos muito observadores. E às vezes nós percebemos que há irmãos que não avançam no reino, não crescem, estão sempre estagnados, ou às vezes até retrocedem. E nós temos que ter muito cuidado, queridos, porque sim, é verdade, Deus é soberano, está no controle, Ele nos ama e Ele cumprirá tudo o que Ele prometeu. Mas muitas promessas de Deus, elas são condicionais. O que é isso? Eu preciso ser fiel para que elas se cumpram na minha vida. O texto é claro. Se os seus filhos desprezarem a minha lei, será que muitas vezes, irmãos, não temos desprezado as leis do Senhor? O que é desprezar, irmãos? Estou nem aí. Não é bem assim não. Não precisa ser tão radical não. Os pastores eles são muito radicais, não precisa disso. Muitas vezes, irmãos, nós desprezamos a lei do Senhor e não andamos nos juízos do Senhor. E violamos os seus preceitos e não guardamos os seus mandamentos. Qual vai ser o resultado? Punição. Deus abandonou o seu povo? Não, mas nós vimos ao longo da história que muitas vezes o povo foi muito prejudicado. A coisa começava a ir bem, daí a pouco o povo entrava em idolatria, declínio. Daí eles se arrependiam, buscavam o Senhor, começava a ir bem, começava a se reerguer, de repente caiu novamente idolatria, declínio espiritual.
vinham outros inimigos, e entravam, e o pecado, e tantas coisas. Irmãos, assim é na vida cristã. Exatamente assim. No entanto, mas mesmo com a disciplina, Deus prometeu, olha lá, não violar o seu concerto, nem deixar de cumprir sua promessa. Irmãos, olha que extraordinário. As promessas de Deus vão se cumprir independente dos homens. A questão é, você vai fazer parte dela ou não? A questão é, você vai vivê-la ou não? As promessas de Deus vão se cumprir. Exemplo, Jesus vai voltar. Depende, irmãos, depende da igreja ser fiel para Jesus voltar? O que os irmãos acham? Depende da igreja ser fiel, totalmente fiel para Jesus voltar? Não, ele vai voltar. Se tiver um para ele arrebatar, ele vai voltar para buscar um. Esse um vai ser o que vai ser participante da promessa, se for o caso. Nesse sentido, é a mesma coisa com Israel. Deus fez um concerto com Davi, e o Senhor não iria voltar atrás. Então veja lá, Salmos 89, 33, 34. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem mortificarei o que os meus lábios proferiram. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte: o que eu prometi eu vou cumprir. Agora, se vocês vão viver a minha promessa, depende da fidelidade de vocês. Irmãos, isso é muito prático para nós. Eu creio, irmãos, que o Senhor tem muitas promessas para nós, para esta igreja, para este povo. A questão é, você vai vivê-las? Elas vão se cumprir. Elas vão se cumprir. Cabalmente, literalmente. Vamos lá. O reino do neto de Davi, Roboão. Roboão era filho de Salomão. Então Davi teve o filho Salomão. Salomão assume o reino no lugar de Davi. E depois vem Roboão, filho de Salomão. Deus tirou 10 tribos da casa de Davi por causa da idolatria, mas preservou uma tribo por amor a Davi. Olha o que eu acabei de falar aqui. O Senhor não prometeu a Davi que iria abençoá-lo, mas que dependia deles guardarem a lei? Muito bem. Olha para os irmãos verem a didática do Senhor. O Senhor abençoa Salomão, o reino é próspero, o reino fica muito rico e próspero, mas muito mesmo. Nunca houve uma riqueza tal como foi no tempo de Salomão. Muita ordem, muita riqueza. Havia tanta riqueza que não tinha nem onde guardar, irmãos. A coisa era extraordinária. Salomão realmente edifica um templo suntuosíssimo, onde acontece a história da rainha de Sabá, que ela vem ver, ela fica impactada, ela fica assim, ela chega a desmaiar, de tanto que ela fica maravilhada com o que ela vê no reino de Salomão. Muito bem. Quando chega Roboão, Roboão aumenta os impostos, Roboão não ouve o conselho dos anciãos. E aí, irmãos, o reino se divide. Um reino que começou a ser construído em Davi, um reino que chegou no seu ápice em Salomão, agora na terceira geração, o reino se divide. 10 tribos se tornam o reino norte e apenas 2 tribos o reino sul. Um reino poderoso como o de Salomão é dividido totalmente. E por que Deus preserva o reino sul, que era o reino de Judá, que era onde estava Jerusalém? Por amor a Davi. Porque Deus prometeu para Davi. É como se dissesse, meu desejo é acabar com tudo, mas como eu prometi para Davi, como eu prometi, eu tenho que cumprir, eu vou preservar. Eu vou preservar Judá. Aí continua, ó. O filho perverso de Roboão, aí já está no filho de Roboão, Abias, também foi poupado por causa da promessa que Deus tinha feito a Davi. 3 gerações depois, Judá sofreu durante todo o reinado de Jorão, o genro de Acabe, um dos reis mais perversos que existiram. Ainda assim o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que com ele fizera.
segundo a promessa que ele havia feito dar a ele, sempre uma lâmpada e a seus filhos. Então, irmãos, o Senhor, a partir dali, de Roboão, foram tantos reis maus, desobedientes, que o Senhor só não destruiu, só não exterminou, por causa da promessa que Deus tinha feito a Davi. Porque Deus prometeu um descendente, porque Deus prometeu um reino a Davi, e que não faltaria uma lâmpada, né? Não faltaria alguém. Isso é muito interessante, irmãos, porque qual que é a nossa aplicação nessa parte para nós? É que Deus vela sobre a sua palavra para fazer cumprir. Deus não é como os homens, irmãos. Quando Deus promete, quando Deus fala, Deus cumpre cabalmente cada palavra dele. Por isso, irmãos, a Bíblia é tão confiável. Por isso nós temos esse livro com tanto amor, com tanto apego. Por isso meditamos em cada profecia, em cada palavra. Porque cada palavra registrada nas Escrituras é plenamente confiável. Louvado seja o nome do Senhor. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Continuando ainda um pouquinho do panorama histórico, né? A viúva de Jorão, Atalia, destruiu toda a descendência real. Ela matou todo mundo. Está lá em 2 Reis 11. Mas deixou um bebê que estava escondido no templo. Mais tarde, Deus redimiu seu povo das mãos do poderoso exército assírio de modo espetacular. Os textos estão aí. Eu não vou nem pedir para abrir, senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Embora do ponto de vista humano a promessa de Deus sempre parecesse estar por um fio, Deus jamais deixou de mantê-la segura. Isso é bonito, irmãos, porque veja, essa mulher, ela matou toda a descendência, ela queria acabar com a descendência, para que não continuasse a dinastia, mas tinha lá um bebezinho. O bebezinho cresceu, Deus usou, levantou, ergueu de novo a linhagem de Davi e deu continuidade. Então, ou seja, por mais que pareça que a promessa está por um fio, parece que não vai mais dar certo, nossa, agora acabou. O Senhor que rege a história, que de fato está no governo de todas as coisas, não deixará jamais de cumprir o que prometeu. Ele está no controle. Eu não sei os irmãos, mas pequenos trechos como esse, irmãos, não me traz tanta segurança, porque eu penso que se dependesse só de mim, eu não ia conseguir viver as promessas do Senhor. É porque Ele me sustenta, é porque Ele me ajuda. Quantas vezes, irmãos, caímos, tropeçamos, quantas vezes falhamos, o nosso coração fica apertado e pensamos, será que o Senhor ainda vai me usar? Será que o Senhor ainda vai me abençoar? Será que o Senhor ainda vai fazer de mim uma bênção? Muitas vezes a nossa vida não está por um fio, irmãos. Fiozinho. Parece assim, qualquer coisinha vai arrebentar. De repente o Senhor vai lá e levanta, reergue. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mais tarde, aí sim, olha lá. Mais tarde, Deus retirou os descendentes de Davi do trono. Meu Deus. Ezequiel 21, 26, olha lá. Tira o diadema e remove a coroa. O que já é, não será o mesmo. Será exaltado o humilde e abatido o soberbo. Ruínas a reduzirei, e ela já não será, até que venha aquele a quem ela pertence de direito. A ele a darei. Os irmãos entenderam a profecia em Ezequiel? Quando que o Senhor tira do trono o descendente de Davi? No cativeiro babilônico. No cativeiro babilônico, Deus destrona a linhagem de Davi. Eles são levados cativos para a Babilônia. Mas Ezequiel profetiza no cativeiro. Olha esse final, vocês vão prestar atenção. O reino será tirado, né? Lá, diadema, remove a coroa, não será mais. Ruína. A ruínas a reduzirei. Está falando do reino de Judá. E ela já não será
até que venha aquele a quem ela pertence de direito. A ele a darei. Quem é que pertence? A Cristo, o Senhor. Profecia de Ezequiel. Deus usou a Babilônia para destruir sua nação. Vou parar aqui de novo. Lembra que eu dei exemplo de Salomão e como Deus fez com aquele reino que parecia estar totalmente estruturado? Ele se divide. Agora aqui, depois de muito tempo, o Senhor não apenas divide, porque Israel, a essa altura, o reino norte, já não existia mais. Não existia mais. Só existia Judá. Era o remanescente. Mas agora, irmãos, Deus permite e usa Nabucodonosor para entrar e destruir Jerusalém. Salmos 89, 49. Que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade? Olha aqui, ó, os Salmos, Davi já profetizava isso. Olha o lamento. Que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas por tua fidelidade? Por que estamos passando isso? Porque o Senhor permitiu que nós sejamos levados cativos. No mesmo Salmos, no 89. No mesmo Salmos que o Senhor fala para eles que se eles não fossem fiéis e obedientes. Irmãos, da mesma forma que Deus é fiel para cumprir as suas promessas, Ele é fiel para cumprir as suas ameaças. Eu vou repetir essa frase para que fique bem gravado no coração de vocês. Deus é fiel para cumprir suas promessas da mesma forma e intensidade que Ele é fiel para cumprir com as suas ameaças. As ameaças de Deus não são como a de pais que muitas vezes falam assim: não faz isso aí não, senão eu vou te bater, hein? E não bate nunca. Por isso que o menino fica sem vergonha. Ele sabe que você não vai bater. Você só fala. Deus não é assim não. Quando Deus fala, quando Deus ameaça e Ele dá uma condição, se não obedecermos, Ele também é fiel para cumprir com as suas ameaças. Então veja o clamor do povo: que é feito, Senhor, das tuas benignidades, das promessas que o Senhor fez. No momento especialmente obscuro, emitiu-se um decreto, lá em Esther, capítulo 3, versículo 13, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia. Quem conhece a história de Esther sabe disso. Foi feito um decreto para se destruir todos os judeus em um só dia. Então Esther intervém, intercede, ela e o tio dela. Então o rei permite que os judeus se defendam e ali o Senhor concede grande livramento. Mas Deus interveio, sua promessa se manteve firme. Louvado seja Deus. Então mesmo o povo cativo na Babilônia, disperso, o Senhor estava cuidando. Parecia que não, mas o Senhor estava cuidando. Deus havia prometido que da árvore cortada brotaria um renovo. Olha lá, Isaías 11. Do trono de Jessé sairá um rebento. Ó, do tronco de Jessé, não é trono, né? Tronco. Do tronco de Jessé sairá um rebento. De suas raízes, um renovo. Por que essa expressão tronco, né? Árvore cortada. Isaías já profetizava isso, que o Senhor faria brotar um renovo. Mas na frente nós vamos descobrir quem é esse renovo. Prometeu reconstruir o tabernáculo caído de Davi. Olha o que o profeta menor Amós 9:11 vai dizer. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Promessa do Senhor. Olha aqui, em Amós. A essa altura do campeonato, o reino de Davi não passava de ruínas. Irmãos, não tem causa perdida para o Senhor, não, irmãos. Tem para nós. O Senhor não existe. Não existe isso. Então, se você está precisando, irmão, de um renovo da parte do Senhor, confia nele. Eu vou repetir aquele verso, né? O Senhor revelou que o reino não existiria, mas até que chegasse aquele a quem pertencia. Lembra que eu li Ezequiel?
ruínas a reduzirei, e a ela não será até que venha aquele a quem ela pertence de direito, a ele a darei. A partir daqui, a partir do reino da Babilônia, Judá será reedificada. Só que nunca mais terá um domínio próprio. Vamos continuar para a gente entender isso. Por fim, terminou o tempo de espera. Gabriel anunciou a Jesus. Então, irmãos, só para a gente dar uma pequena pausa, do cativeiro babilônico até Jesus tem aproximadamente 600 anos. Ok? Um período longo. Teve um período de 400 anos chamado o período do silêncio profético. É o período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Deus parou de levantar profetas. Deus parou de falar. Por que eu estou dizendo tudo isso? Humanamente falando, se você pega de Salomão até o fim do silêncio profético, até a vinda do Messias, foi um período, humanamente falando, de declínio, de destruição total. É como se Deus tivesse abandonado seu povo. Primeiro Deus deixa entrar em Jerusalém, destruir tudo. Agora Deus fica 400 anos, não fala mais conosco, não tem mais profecia, não tem mais profeta, não tem mais nada. Deus nos abandonou. Aí, até que o anjo Gabriel aparece a uma mulher, a uma virgem, uma jovem, simples, humilde, e diz a ela em Lucas capítulo 1, versículo 32 e 33. Este será, aqui irmãos, ó, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lembra da promessa que o Senhor fez a Davi? De um reino que não teria fim? Não podia estar se referindo apenas a Salomão. Salomão morreu há muito tempo atrás. E nem mesmo aos demais filhos, né? Como nós vemos aqui, Jorão e tantos outros. Mas se referia ao Filho de Deus, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Jesus Cristo, descendência de Davi, reina. Marcos 11, versos 9 e 10. Tantos que iam adiante dele, como os que viam depois clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o Rei que vem, o reino de Davi, nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. O Rei prometido a Davi, o Filho, a descendência, se cumpriu. O Filho de Deus veio. Irmãos, isso era tão vívido, isso era tão latente em Israel. Vocês se lembram do cego que clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Essa promessa do filho, do descendente de Davi, era algo que eles esperavam muito, muito. Prossigamos, só para os irmãos terem essa ideia. Em Lucas capítulo 1, o profeta Zacarias, né? Olha lá. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou em plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai. Os irmãos percebem que numa mesma frase, numa mesma profecia, ele encaixa tanto o pacto que Deus fez com Abraão, quanto o que fez com Davi? Numa mesma profecia.
Mas ao mesmo tempo, irmãos, observem nessas linhas aqui, ó, qual era o desejo deles, né? Que fervia em seus corações. Nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Por que esse sentimento estava neles? Porque desde que Judá foi levado cativo, eles nunca mais voltaram a ser o reino que eles eram no tempo de Salomão. Eles estavam sendo dominados pelos romanos. Primeiro eles começaram a ser dominados pelos babilônios, depois pelos medo-persas, né? Depois vieram os gregos, e agora eles estavam sob o domínio dos romanos. Eles estavam debaixo do chicote romano. Então esse sentimento que estava no coração deles, essa boca amarga, esse gosto amargo de ser governado não por Deus, que tanto eles desprezaram, estavam sendo governados pelos homens, mas eles criam, né? Zacarias glorificou o Senhor por isso. E aí continua o texto. Veja aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirá que o teu santo veja corrupção. Porque na verdade, tendo Davi servido à sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Foi para junto dos seus pais e viu corrupção. Porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. O que ele está dizendo? Que Jesus, o filho de Davi que ressuscitou, é o cumprimento das promessas feitas. Tu és meu filho, hoje te gerei, Salmo 2. Não permitirá que o teu santo veja corrupção, também está em Salmos. E ele está querendo dizer o seguinte, que Cristo, ele é maior do que Davi. O povo ainda tinha essa coisa com Davi, e o Senhor está dizendo no Novo Testamento, no Evangelho, que Cristo é maior do que Davi, porque Davi morreu, está sepultado, mas Jesus morreu também, mas ressuscitou, está vivo à destra de Deus. Ele é maior do que Davi, louvado seja o nome do Senhor. Então o seu reino foi estabelecido, o reino de Cristo. Em Apocalipse capítulo 5, verso 5, todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E Apocalipse 22, 16 vai dizer: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Irmãos, os irmãos percebem as conexões bíblicas, que aquilo que o Senhor falou com Davi, mais de 700 anos antes de Jesus vir a esse mundo, as promessas que Deus falou com Davi naquele tempo, e tudo o que aconteceu até chegar em Cristo. Cristo morre, ressuscita, é assunto aos céus, promete que irá voltar. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós vemos que ele faz questão, Jesus na sua revelação apocalíptica, ele faz questão de revelar que ele é da geração de Davi, ele é a raiz de Davi, ele é o descendente prometido, ele é o rei que o Senhor prometeu a Israel. Que maravilha isso, irmãos! Como a palavra de Deus é cirúrgica. Atos capítulo 15, versículo 14. Em Cristo o tabernáculo caído de Davi foi reconstruído. Essa promessa se cumpre na pessoa de Cristo. Veja lá.
expôs Simão como Deus. Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Irmãos, o que isso quer dizer? Quando o Senhor revelou o reino a Davi, que daria um reino, depois de tudo que aconteceu em Israel, parecia que essa promessa se perdeu. Mas na verdade o Senhor tinha em mente algo muito maior do que reinar só em Israel, ou só em Jerusalém, ou só em Judá, ou só no meio de um povo. O objetivo é que o reino de Deus fosse estabelecido em toda a terra, em todos os povos. Por isso Cristo compra na cruz o direito de salvar povos, tribos, línguas e nações. Então, nós vemos, irmãos, que os planos de Deus não foram frustrados. O reino de Deus foi estabelecido na nova aliança. Olha lá, embora a nação de Israel tenha experimentado breves e eventuais períodos de descanso, eles também foram atormentados por várias guerras ao longo de sua história. A breve paz que desfrutaram durante o reinado de Salomão logo foi dilacerada pela divisão do reino. Certamente a casa que Deus prometeu construir a Davi não era a casa que caiu diante dos babilônios. E certamente a nação de Israel não era o reino eterno que Deus havia prometido para dar ao filho de Davi. No tempo em que Cristo nasceu, a nação de Israel havia perdido há muito tempo qualquer soberania nacional. E embora Israel, tenha provado que não era o reino eterno, Deus não esqueceu de sua promessa a Abraão e Davi. Ele nunca esquece, né, irmãos? Deus é maravilhoso. Deus levantou João Batista, o último dos profetas da antiga aliança, para preparar o caminho para o rei prometido. João Batista veio pregando uma mensagem simples: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Estou terminando, irmãos. João Batista sabia que a profecia de Isaías, feita muito tempo atrás, havia de ser cumprida na cidade de Davi. Olha lá, Isaías 9:6. Todo mundo conhece esse texto, né? Mas às vezes a gente não percebe alguns detalhes. Veja lá. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos o fará. Veja, irmãos, para que aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi. Maravilha, né, irmãos? Com tal conhecimento, João Batista pregou as boas novas do reino de Deus. Em um dia, enquanto João estava pregando, o descendente de Abraão e o filho de Davi veio a ele para ser batizado. Após ser batizado por João, Cristo começou o seu ministério público, pregando a mesma mensagem que João: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O tempo está cumprido, proclamou o Senhor, pois o reino de Deus está próximo. Eu vou encerrar aqui, irmãos. Estou quase acabando, tá? Os líderes de Israel, isso aqui é importante, irmãos, uma parte bem prática para a gente. Os líderes de Israel, os escribas e fariseus, não queriam um reino que fosse edificado sobre a mensagem do evangelho. Eles não queriam isso.
Então, isso é muito importante para nós entendermos se estamos vivendo o reino ou não, de alguma forma. Então vejam lá. Estavam dispostos a tomar o poder da nação de Israel, mas não estavam dispostos a renunciar ao poder que imaginavam ter. Então eles estavam dispostos a ir para a batalha, para a guerra, para tirar do poder quem tivesse. Queria briga, mas não estavam dispostos a se humilhar diante do rei Jesus. Eles queriam governar, mas não queriam se submeter. Eles queriam um reino, mas não o evangelho do reino. Eles queriam um rei para vencer os romanos, mas não um rei para vencer seus corações pecaminosos. Eles estavam mais preocupados com a libertação de Roma do que com a libertação de Satanás e do pecado. Muitas vezes, irmãos, essa é uma realidade triste que muitos vivem, né? Querem uma grande denominação, querem um grande ministério, querem um grande poder, querem funções, querem nome, querem renome, querem isso, querem aquilo, mas não querem viver o evangelho puro e simples. Alguns dos judeus desejavam tanto um governante terreno que procuravam forçar Jesus a ser um rei deles. Veja lá, João 6,15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então o Senhor Jesus não era essa a intenção dele naquele momento. Em sua primeira vinda, Cristo tinha uma missão. Qual que era a missão de Jesus? Era ser colocado no trono? Não, porque o Filho do Homem veio buscar, e salvar o perdido. Essa era a missão dele. O reino que ele veio estabelecer era um reino nos corações. Lucas 19:10, que é referência a Isaías 42:7. Quem eram os perdidos? Os que estavam distantes do reino de Deus, escravizados por Satanás. Irmãos queridos, eu queria muito continuar, mas ainda tem mais coisas, mas eu vou terminar por aqui, até porque eu já não estou muito bem. Eu vou terminar nessa parte aqui, tá? Para a gente amarrar e eu fazer uma breve conclusão. Como Cristo buscaria e o salvaria? Por meio de sua vitória na cruz. A cruz, irmãos, era o trono do Filho, como rei nesse mundo, na sua primeira vinda. Por meio de sua vitória na cruz, ali, ele paga o preço, ele cumpre toda a lei de Deus, esmaga a cabeça da serpente. Na cruz, irmãos, Jesus cumpre Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Cristo na cruz esmaga a cabeça da serpente. Em Romanos 4,25 vai dizer: o qual Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amados, o Senhor Jesus, ele é o descendente prometido a Eva, ele é o descendente prometido a Abraão, ele é o descendente prometido a Davi. Ele é o que esmagou a cabeça da serpente na cruz. Ele é o descendente de Abraão e nele, pela fé nele, somos feitos filhos de Abraão, como na segunda aula. E Jesus é o descendente de Davi, o herdeiro do trono por excelência. E ele paga o preço na cruz, se tornando digno. Em Apocalipse, é visto o Senhor assentado no trono, com um rolo com 7 selos. E João chorava muito e dizia: quem é digno de desatar os selos? E só um era digno, Cristo. Ele toma o rolo da mão do Pai e começa a abrir os 7 selos.
Por que ele era digno? Porque ele deu a própria vida para estabelecer o seu reino. E este reino, irmãos, não é como o dos homens. É um reino eterno. Este reino não vai morrer com exércitos do mundo inteiro. Só nós lermos o final da história. Só em Apocalipse existem alguns levantes por parte de Satanás, da besta, do falso profeta. Se os irmãos, e nós vamos ter, num tempo oportuno, um estudo sobre Apocalipse, os irmãos vão ver que não tem nem graça. Todas as vezes que se levanta algum inimigo contra Deus em Apocalipse, não tem nem batalha. O fogo do céu vem, consome todos. Porque não há ninguém como o Senhor. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. E nós faremos muito bem, queridos. Eu termino com esta fala. Em obedecermos esse Rei. Os fiéis, os súditos fiéis deste Rei, que viverem neste reino, para a glória deste reino, reinarão para sempre com o Senhor. A promessa é que seremos reis e sacerdotes no reino do Senhor. Você quer ser rei e sacerdote também? Você quer reinar com Cristo também? Esse é um assunto para mais para frente. Mas busque agradar o Rei. Busque agradar o Senhor. Vamos, irmãos, viver mais para o reino e menos para nós. Vamos viver mais para a glória do Rei Jesus e menos para nós. No reino de Cristo, irmãos, não tem lugar para a glória humana. No reino de Cristo não tem lugar para a glória dos homens. Não há espaço. Não há espaço para a glória humana.